Olá galera, tudo bem? Nessa aula número 2 de Unity a gente vai aprender um pouco, fazer um Hello World, o básico ali da programação do player em C Sharp. A gente vai fazer ele movimentar ali na tela e depois a gente vai dar continuidade aí nas aulas de Unity, fazer o player pegar alguma coisa na tela, tá? Algum objeto na tela. Vai ter algumas explicações ali também sobre como que é o funcionamento, a questão do background da cena, né? Então é isso. Vamos lá para a segunda aula. Bora lá. Então a gente vai estar aqui começando então um pouquinho da parte de programação do player, né? Então a gente viu aqui a parte de imagem. Então vou aqui ó, na pastinha Scripts, botão direito, Create, C Sharp Script. Vou chamar ele aqui de Player e vou pedir para abrir ele aqui, tá? Então, dois cliques, Enter, qualquer coisa do gênero ele já Só um abre aqui pra momentinho. gente. Pode ir lá. Viu? Então, belezinha, bora lá então continuar. Última aula a gente só viu aqui a parte então de imagens, artes e tudo mais. E hoje a gente vai dar então continuidade com o código do personagem. Então a gente vai ver aqui em cima na pastinha Scripts, botão direito, Create e C Sharp Script aqui em cima. Cliquei, ele vai criar aqui esse arquivinho novo pra gente. E eu vou colocar o nome aqui então de Player. Certinho. Então, tá? Eu tenho o Visual Studio aqui instalado no meu PC, né? Dá para você usar outras IDEs, outros programas aí, vamos dizer, né, para poder editar. Então, pode ser o Notepad++, pode ser o Visual Studio Code ou qualquer outra que você tiver preferência. Mas o Visual Studio padrão, tá? É o que vai ter melhor, vamos dizer, conexão aqui com a Unity. Ela já é um pouco mais preparada para lidar com essa ideia em si. Então, vou clicar aqui duas vezes para abrir. E pronto, já abriu aqui para mim o código. Isso aqui, quando aparecer, tá? Eu já recomendo que você sempre pressione aqui em recarregar, porque caso contrário, ele pode perder as referências da Unity de código e pode ser que ele crie um código novo em vez de atualizar o original ou qualquer coisa do gênero ali. Tá bom. Dá um Então, Ctrl ok. mais para ver se dá um zoom. Ou se eu Consigo dar Ctrl e literalmente aqui um scroll do mouse. É, isso E mesmo. fica bom? Mais um Ok. pouquinho, maior um Mais pouquinho. um pouquinho. Mais. 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 Pode ir mais. E eu dou um pouquinho de zoom aqui também. Aí agora ficou bom. Ok. Show de bola. Então, bora lá. Essa parte, tá? Sempre que a gente criar um projeto na Unity, ele sempre vai vir sempre com esse códigozinho aqui. Tá? Então, aqui em cima vai ter essas duas bibliotecas que vão estar um pouco mais cinza. Isso aqui é porque a gente não está usando nenhuma delas. Então, eu recomendo já apagar ambas. E aqui embaixo vai ter toda essa parte de código que também recomendo apagar. E caso a gente venha usar o start ou o update em algum momento, a gente vai ali e coloca manualmente. Sempre evita também deixar qualquer método vazio, tá? Porque isso aqui, por mais que ele não tenha nada dentro, ele é chamado pela Unity. E isso aí vai acabar, né, perdendo um pouquinho de performance, mesmo que seja bem pouquinho, tá? Então, vou apagar aqui esses dois e bora lá. Então, a primeira coisa que eu vou estar criando aqui é uma variável, tá? Então, eu vou colocar aqui public float speed. Então, vai ser aqui o movimento, né, a velocidade de movimento do nosso personagem. Se quiser deixar aqui mais específico, você pode falar aqui move speed, tá? E vai mais de preferência essa parte mesmo. Vou colocar aqui o método update, que foi sim o que a gente acabou de remover ali. Pode ver que agora já coloca aqui automaticamente para mim o private aqui na frente. Mas caso a ideia que você esteja usando não coloque, eu recomendo que você coloque, tá? Ou que siga algum padrão em específico. Então, por exemplo, se você não gostar de usar o private na frente do método, ok, remove aqui, mas não use private então em lugar nenhum, se possível, nem em variável, nem em nenhuma outra posição que deveria colocar. Eu realmente coloco em tudo o private, tá? Mas dê preferência mesmo. Então aqui no update a gente vai ter algumas formas da gente estar movendo esse personagem. A gente pode usar diretamente a posição dele, fazendo, por exemplo, transform.position mais igual a alguma direção em específico, tá? Então a gente passaria aqui uma direção. Ou a gente vai usar, que é o ideal mesmo, o Rigibody. Tá? O Rigibody já é meio que o sistema de física da Unity, então a gente só vai pegar esse sisteminha de física dele e vai estar aplicando aqui de uma forma ideal. Com o Rigibody ele vai ter um pouco melhor, vamos dizer, as capacidades de checar colisões. Caso você use diretamente o Transform, pode ser que você veja tipo um flickzinho quando você tenta passar uma parede ou alguma coisa que não deveria passar.
Com o Rigid Body, ele realmente bate na parede e você não vê isso acontecendo, tá? Então ele é melhor para esse tipo de situação. Obviamente um pouquinho mais pesado que o Transform, mas para esse contexto vale a pena. Então a gente vai colocar aqui em Private, Rigid Body 2D. Vou chamar ele aqui de RB. Aqui embaixo eu vou adicionar mais um método, que é o Awake. Lembrando, tá? Ambos são métodos da Unity. O update vai ser chamado a cada frame do nosso jogo, enquanto o awake vai acontecer no primeiro frame em que este objeto for ativado pela primeira vez no jogo, não quando iniciar o jogo, ok? Então eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte, RB igual getComponentRigidBody 2D. Dessa maneira aqui, a gente está pedindo para o nosso código procurar no mesmo objeto onde tenha essa classe colocada lá como componente, se ele encontra esse componente que a gente pediu, tá? Então a gente está pedindo aqui então o RigidBody. Como que funciona isso lá na Unity então? Vamos lá. Claro. Então, ok. Então aqui, ó, eu vou pegar o meu códigozinho player e vou arrastar aqui pro meu objeto player, tá? Pode ser aqui pro inspector mesmo, para esse menu, ou eu posso vir aqui e arrastar diretamente pro objeto na cena, tá? Também vai de preferência como que você acha melhor. Então, ok, eu vou vir aqui, ó, vou adicionar um novo componente, RigidBody 2D, que é o mesmo que a gente pediu lá no nosso código, e já vou colocar mais um, que é pode ser um Circle Collider 2D, tá? Aqui vai depender de cada personagem, cada jogo, você pode usar outros, não precisa ser o círculo, mas qualquer collider para a gente ter colisão do personagem com o cenário, com as coisas do jogo. Então, ok. Como eu comentei, a gente usou lá aquele getComponent, então aqui na Unity o que ele vai fazer? Ele vai pegar o mesmo objeto onde eu tenho meu código e vai procurar lá, ó. Transform é RigidBody 2D? Não, ok. Player é RigidBody 2D? Não. RigidBody 2D é RigidBody 2D? Sim. Ah, ok. Então ele vai pegar este carinha aqui e ele vai colocar lá dentro do código para a gente poder acessar então através do Visual Studio. Então, isso aqui pode perceber que é um pouquinho custoso, tá? Porque ele vai ter que procurar um por um até encontrar o que você quer. Se ele não encontrar, ele vai retornar o valor de null. E se tentar usar esse cara, daí vai acabar dando algum erro ali, tá? Então, sempre checar quando você pegar getComponent que o objeto tenha de fato esse cara. A única coisa aqui que eu recomendo é coloca os seus códigos sempre por último, tá? Então, coisas da Unity coloca antes, coisas suas coloca depois, só por uma questão de organização. Senão, às vezes, você vai colocar, tipo, no meio aqui do Rigidbody, no meio do círculo, e quando crescer muito esse cara, ele vai virar uma bagunça danada. Ah, é horrível mexer. Tá? Então, você também pode clicar com o botão direito aqui, ó, e Move Down, Move Up, como preferir. Tranquilinho aqui essa parte? Então, vamos lá para o Visual Studio. Ok? Então, ok. Com a gente pegando esse cara aqui, a gente já pode usar ele, então, no update, porque ele não é mais uma variável nula. Então, a gente vai pegar aqui, agora a gente vai criar uma nova variável, float horizontal movement, ou melhor, horizontal input. Vou falar aqui igual a input, tá? Esse inputzinho aqui, com I maiúsculo, é uma classe da Unity mesmo, ponto get axis raw. E eu vou passar aqui dentro horizontal. Então, o getAxisRaw, ele vai ler para a gente algum input em específico que tem a capacidade de ir para a direita, esquerda, por exemplo, ou cima, baixo, sempre que tem um valor positivo e negativo, tá? Isso aí que vai servir o axis em si. E quando a gente fala que ele é cru, né, esse raw aqui no final, quer dizer que ele não vai retornar para a gente o valor exato desse cara, mas sim a direção que ele está apontando. Então, se, por exemplo, você tirar esse raw aqui, e supomos que você tem um joystick, você coloca só um pouquinho para a direita, ele vai retornar para a gente, por exemplo, 0.3. Já com o raw aqui no final, ele vai retornar para a gente, na verdade, 1. Tá? Se você colocar para a esquerda, ele vai retornar menos 1. E por aí vai. Então, o horizontal, tá? Pela Unity, ela já tem quais são os inputs que a gente usa, que é A, D, direita e esquerda no teclado, em controle de videogame, joystick mesmo, né? Direita e esquerda também, e os direcionais dele.
A mesma coisa vai servir aqui para o vertical. Então aqui na frente, mesma coisa. Vertical input. Ok, show. Mas da onde de acho que vem esse valor? Como que ele sabe que isso aqui é cima baixo, esse aqui é direita esquerda e por aí vai? Então lá na Unity, a gente vai vir aqui em cima em Edit, Project Settings. Lá em cima agora, Input Manager e Axis. Aqui tem todo mundo, ó. Horizontal, vertical, Fire 1, Jump, Mouse X, etc. Todos os valores que a gente pode usar na Unity através do sistema de input get button está aqui. Então, vamos lá para o nosso código novamente. Ok. Aqui eu vou criar agora um vetor 2 para a gente poder juntar esses dois valorzinhos ali. Tá? Então, vector 2 direction igual a new vector 2. E aqui dentro eu vou passar, por exemplo, o horizontal input, vertical input, certo? Então, com isso aqui a gente já tem uma direção para onde a gente deve andar. Agora, para mover de fato, a gente vai pegar lá a nossa variável do tipo rigidbody, que é esse carinha aqui. Então, rb.velocity vai ser igual a direction vezes move speed, certo? Então, a gente pegou uma direção, então supomos que a gente está indo para 1 no x, 0 no y, ou seja, estamos andando para a direita, e a gente vai multiplicar esse cara pela nossa velocidade de movimento. Se for 3, a gente multiplica esse vetor e ficaria, por exemplo, 3 no x, 0 no y. Com isso, então, a gente tem de fato a velocidade para onde a gente tem que andar. Você está me escutando, né? Tô te escutando. Então eu consigo controlar. Só te falar, na gravação eu consigo controlar o meu volume de áudio aqui, então tava Ok, mudo. Mas eu vou fazer uma pergunta. manda lá. Então um anula o outro e ele pega essas informações lá do próprio framework, né? Do próprio Unity, né? Aí vai pra Praticamente. direita e esquerda. E o controle do videogame? Eu posso colocar meu controle de Xbox e jogar. Pode. Uhum. Se eu A gente rodar. ela já tem praticamente Se eu for integrado meio que qualquer o joystick. Uhum. build pro Windows. Para o Windows, uhum. Você pode fazer para o PC. Se você usar um controle, ele já reconhece e você consegue usar normal. Isso mesmo. Nas últimas aulas que a gente fez separado, eu tinha perguntado sobre o. Roda web também? Roda web também. Uhum. Perfeito. Vou colocar no mute aqui, você pode continuar. Perfeito. Bora lá. Então, ok. Com essa basezinha, então, a gente já tem nossa movimentação. Vamos só testar lá na Unity se está funcionando, se está tudo certo. Então, ó, aqui o Move Speed está em 0. Tá? Eu vou colocar aqui é 3. Vou dar um play lá em cima. Então, nossa janelinha aqui embaixo é o jogo. Ó, o personagem já tá andando ali, ó. Então, direita, esquerda, cima, baixo. Por que ele tá caindo aleatoriamente aqui sem eu mexer, tá? Não estou pressionando nenhuma tecla no momento. Isso é porque, como eu havia comentado, o Rigidbody é o nosso sistema de física, tá? Então ele está aplicando gravidade aqui no nosso personagem, Gravity Scale. Então eu posso vir aqui e colocar 0. Pronto. A partir de agora ele já não cai mais. Então eu vou apertar ó, Ctrl P e eu vou sair do modo de play, certinho? Então ele vai voltar aqui para 1, porque eu alterei esse valor enquanto estava com o jogo rodando, daí a gente não consegue tá, salvar. Então eu vou vir aqui novamente, 0. Outra coisa que vai alterar para 0 é o Angular Drag. O Angular Drag é a desaceleração de rotação do meu objeto. Então, sei lá, supomos que outro objeto bateu nesse personagem e ele começou a rotacionar por causa dessa colisão. Então isso aqui vai desacelerando. Porém, a gente não quer que o nosso personagem bata em algo e ele comece a rotacionar feito um doido. Então a gente vai vir aqui em Constraints e a gente vai pedir para a rotação dele ser congelada no eixo Z. Ou seja, se ele bater em qualquer coisa, ele não vai rotacionar. Não tem aqui o eixo X e Y, tá? Porque isso aqui é o 2D. Então 2D você não vai rotacionar em outros eixos além do Z. Então, ok. Vamos só dar uma última checada aqui. Ó, então, W, A, S, D. Direcionais também aqui, ó, tudo certinho. Se eu pressionar tanto o D quanto o direcional direito para a mesma direção, ó, não dá nada.
Se eu pressionar A e D, aí ele para, tá? Então, cada um dos valores vai se anular ali e vai virar zero.